Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Imagine como é ser constantemente vigiado e acusado por coisas que você não fez. Até que ponto sentir ciúmes pode ser considerado normal? E quando isso se torna patológico? Bom, para conversar conosco sobre o ciúme, eu recebo hoje o Tiago Oscar, psicólogo clínico. Mas você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Boa noite, Tiago. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Então, seja bem-vindo a esta conversa sobre um tema, eu diria assim, bastante grave do nosso cotidiano, que é o ciúme. É normal as pessoas sentirem ciúme? Sim, é normal. E ninguém está isento, né, de poder sentir ciúme. Todo ser que é dotado de emoção, sentimento, não tem como desvincular isso de si, né? Se você ama o próximo, se você zela por ele, então por ele você vai ter um afeto que pode ser danificado, né, de alguma forma pelo ciúme. E esse aspecto de dano do afeto poderia ser traduzido como possessividade, insegurança? Impor limites ao outro. Às vezes a própria insegurança gera insegurança no próximo e isso acaba afetando muito a relação. Quando o ciúme ele é de forma, vamos colocar, normal, se ele é baseado num fato e não numa evidência, numa fantasia, quando ele tem um fundamento, né, cabível, é aceitável. Já quando ele extrapola essa aceitação saudável, aí ele já fica danoso para a relação, pois a pessoa fica se sentindo sufocada, não se sente numa relação agradável para ambas as partes. Agora, há pessoas que dizem, né, que o ciúme apimenta a relação, é verdade? Bom, ou uma relação gosta, saudável, né, não precisa disso? Quem não gosta de se sentir amado, né? Às vezes uma pontinha de ciúme pode sim te causar uma certa felicidade, mas isso, numa esfera exagerada, ela pode atrapalhar a relação, né? Pode até extrapolar para algo patológico e nocivo, que a gente vai falar posteriormente. Tá. Então, veja bem, você dizia anteriormente que quando o ciúme se baseia num fato, ele é normal. Ele é considerado normal. Tá. E quando ele se baseia na fantasia, na imaginação, ele tende a se tornar doentio? Tende a se tornar doentio, né, patológico, e obviamente vai estar trazendo grandes transtornos para o relacionamento, porque por ser exacerbado, a pessoa vai se sentir muito sufocada, ela vai se sentir numa relação não agradável, né, para ambos e obviamente vai haver algum desgaste, algum dano, né, para a relação. Agora, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher demonstra mais do que o homem, mas ambos são ciumentos, porque por cultura a mulher ela evidencia mais seus sentimentos, suas emoções, mas ambos sentem ciúme. Agora, no ciúme, o homem é mais violento que a mulher ou tende a sê-lo? Bom, o homem é o sexo mais forte, né, entre aspas, culturalmente falando. E a mulher é o sexo frágil. Então, denota-se muita agressão vinculada ao homem. Não que a gente concorde com isso, digamos, né? Não que a gente concorde com isso, exatamente. Agora, já que você tocou no aspecto cultural, na nossa cultura, que é bastante machista, o homem tende a ser muito mais violento, né, do que a mulher no ciúme. Por exemplo, a cada 2 horas, uma mulher sofre violência no nosso país. Verdade. São muitos assassinatos ao longo do ano, de cada ano. E assassinatos de mulher, né? não do homem. Exato. Então, acho que são dados, desculpe. São dados mais vinculados, né? E mais veiculados, na verdade. Porém, a agressão da mulher não chega a ser como a do homem, porque a do homem ela é evidenciada principalmente pela mídia, né? Mas também a mulher com histórico de violência, mas não deflagrado como o do homem, sabe? Bom, eu tenho aqui a participação de algumas pessoas via Facebook. O Kioma Felipe faz a pergunta: existe ciúme saudável ou isto é outra coisa? Ele necessariamente faz parte dos relacionamentos? Pode ser sinal de insegurança para quem sente? Tá aí, o ciúme é insegurança?
Também. Também, mas não Também. só, né? Não só. Como eu te disse, o ciúme, ele é uma reação sentimental quando a pessoa sente uma ameaça com relação à afetividade que ela tem com outra pessoa. Essa ameaça pode ser real ou imaginária. Pode ser real ou imaginária. Quando imaginária, consideramos patológica, né? Porque ela é baseada em evidência, na fantasia, não no real, como um ciúme mais normal. Porque o normal, ele é transitório. Ele vem, a pessoa soluciona, conversa e resolve. Já o imaginário, ele fica, ele permanece, ele é alimentado a cada dia. Agora, é uma questão muito delicada, porque às vezes o ciúme parte de um fato real. Suponhamos, a esposa ficou com ciúme do marido, porque toda sexta-feira ele está chegando tarde, está tomando cerveja com os amigos, ou é o futebol e etc. Um belo dia ela descobre que tem algo a mais ali. E aí isso pode ser o sintoma de que aquela relação já está se degenerando. Porque vem uma briga, vem outra briga, desconfiança, e nenhuma relação se mantém a partir da desconfiança, né? Aí, nesse caso, a gente pode pensar o ciúme como um mecanismo de defesa, um termômetro no qual a pessoa vai se atinar para também investigar. Se a relação não está agradável, não está fluindo como deveria fluir, sendo benéfica para ambas as partes, é certo que esse sentimento de ciúme vai protegê-la e ela vai, obviamente, buscar entender e, se for o caso, terminar com a relação, que não está sendo benéfica, nem saudável. Traz benefício, né? Correto. Exato. Ok, Kioma, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. O Darcy Antônio Teixeira diz o seguinte: assisti a um vídeo seu na festa dos Alcoólicos Anônimos em Pedro Leopoldo, segunda-feira. Adorei a linguagem do coração. Isso aí, Darcy, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. A Alessandra Fabrini diz o seguinte: em qualquer relação onde há confiança e respeito, não há espaço para o ciúme. Mas se tiver somente pode ser considerado benéfico se for incitado de forma natural, sem que o parceiro precise provocá-lo. Tá aí, é normal as pessoas fazerem um charminho, ou atrasar, ou desligar o celular para provocar ciúme. Isso é saudável? Ou é apenas um joguinho meio adolescente? Eu acho que é mais um joguinho, né? Muitas pessoas usam esse tipo de mecanismo para se sentirem melhor, se sentirem mais amadas, que o outro a busque de alguma forma, né? É aquela necessidade de ser amado pelo outro. Sei, correto. Bom, Alessandra Fabrini, obrigado pela sua participação. A Miriam Rodrigues diz o seguinte: confesso que sou ciumenta, isso não é bom. A gente sofre sem motivo e é difícil de controlar. Algum comentário, Tiago? O ciúme traz esse sofrimento? Traz. O ciúme é uma dor, né? Aperta, a gente sente no corpo essa questão do ciúme. Incomoda muito. Mas a pessoa tem que entender que, como já cantava o Caetano Veloso, quando a gente gosta, a gente cuida, a gente não prende, não controla, né? Às vezes a pessoa traz no repertório da vida dela um controle que a família tinha quando ela era criança e ela sai perpetuando isso, né, pela vida dela. E acaba atingindo outras pessoas, né, fazendo vítimas, né, do próprio sofrimento que ela também é vítima. Ok, Miriam, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. Agora, você dizia aí, quem ama, cuida. Veja bem, há determinados relacionamentos que, em nome do cuidado, vira, vamos dizer assim, invasão, vira uma espécie de vigia constante sobre o parceiro ou sobre a parceira, né? Não é porque eu amo, por isso que eu quero saber onde você está, com quem você está. Isso eu acho que vira desconfiança, é doença, né? Excesso de cuidado. Exato. Todo excesso é ruim, né? A gente tem que ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, né? Principalmente no ciúme. É algo que, se não tiver um controle, não tiver um cuidado, se preocupando tanto com si quanto com o outro também, vai ser prejudicial para a relação, né? A relação ela é constituída por duas pessoas e as duas têm que estar felizes e realizadas nessa relação. E tem que manter certa autonomia, certa liberdade, porque não há uma fusão na relação, né? É interessante você tocar nesse assunto, porque
principalmente na nossa cultura brasileira, né, latina, as pessoas, quando se unem como um casal, elas fecham um vínculo no qual algumas coisas ficam restritas com outras pessoas, né? Tem coisa que só o casal pode fazer. E isso acaba se ampliando para outras coisas. A pessoa fica muito presa fica muito cristalizada com o casal e impede o casal de se rizomatizar, trocar informações com outros territórios. Né? Fica muito fechado, recluso. Claro que quando nós falamos do ser humano, a gente nunca tem uma solução matemática, uma solução universal. Nós temos, vamos dizer assim, ideais, temos balizamentos éticos, temos, vamos dizer, procuras, mas uma receita pronta e acabada a gente nunca tem, né? Nunca tem. Por isso é que às vezes eu acho que a questão do ciúme, de como lidar com ele, é muito mais um aprendizado ao longo da vida do que uma tendência com a qual a pessoa nasce, né? Exatamente. É algo que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo, com as vivências, as relações, o ambiente ao qual ela se encontra, influi muito em como ela vai ser durante a vida dela, né? Como ela pode repercutir isso com outras pessoas e consigo mesma. E a cada experiência supõe-se que ela cresça no aprendizado, né? É o esperado. Tá bom, vamos descansar um pouquinho? E você se considera uma pessoa ciumenta ou consegue lidar bem com este sentimento do nosso dia a dia? Voltamos em instantes para falar mais sobre o ciúme. Até daqui a pouco.